nós estamos aqui porque foi no meio de uma transição de carreira que eu estava fazendo, em um dos níveis de coaching, que então eu tive a oportunidade de sentar perto da Dulce e conhecê-la um pouco mais de perto. E aí, penso que rolou uma conexão assim meio que instantânea, sobretudo pela minha admiração desde o começo, pela tua forma de ser, de se colocar, pelo profissionalismo que eu percebi, Dulce, mesmo assim, nos Ai, muito primeiros obrigada. contatos contigo. Sim. E, gente, Muito obrigada. a Dulce é consultora organizacional, a Dulce trabalha com gestão de marcas e marketing, é coautora, junto com o Paulo Moretti, que está aqui participando da live, né? Eles são autores do livro You, Gestão de Marca e Pessoal e Marketing Pessoal, não é isso? É isso. Dentre outras coisas. E é muito bom poder estar aqui com a Dulce conversando sobre um tema que acho que tem muito a ver com tudo aquilo que eu acredito e faço e com muito também do que ela acredita e faz. Transição de carreira, né? Marca, a importância, o impacto da marca e do marketing pessoal. Dulce, a palavra está contigo. Aliás, a gente vai contar um pouco, eu acho assim que é sempre, Diana, sempre é uma oportunidade essa questão da gente fazer essa troca, esse bate-papo. Você com toda a sua vivência no processo de transição de carreira, eu acho que dá até para a gente começar diferente. Você contar um pouco da transição de carreira e aí a gente vai colocando como que funciona a questão da marca e do marketing pessoal. E hoje o que não falta são pessoas querendo fazer uma transição e rápida ainda. Importante é isso de carreira. É verdade. Acho muito interessante a gente começar assim, porque a gente fala da prática, né? A gente sai só de teoria. E aí, o que acontece? Durante muitos anos, eu estive na carreira executiva. E a uma certa altura, eu digo sempre que na maior altura da minha carreira, que eu cheguei a conquistar, ou seja, no auge da minha carreira, eu comecei a me dar conta de que eu queria algo mais, que estava faltando algo mais. E já comecei a pensar na questão da aposentadoria, embora eu não estivesse tão pertinho assim. O que eu poderia fazer? O que eu gostaria de fazer? E foi aí, então, a partir dessa descoberta que eu fiz, que eu comecei, decidi por iniciar o meu processo de transição de carreira. Passando, então, a atuar mais ativamente no desenvolvimento humano. Hoje eu trabalho com consultoria voltada à gestão com pessoas, eu trabalho com treinamentos organizacionais, workshops, sessões de coaching, programas de coaching, mentoria. A maioria das mentorias envolvem transição de carreira, palestras, enfim. E o que eu acho interessante destacar, que eu percebi muito claramente, é o significado efetivo de transição de carreira. Porque eu observei que muitas pessoas, elas fazem... O que é transição, né? Se a gente for pensar no significado da palavra, é uma passagem, é um processo. E muitas vezes as pessoas fazem uma espécie de ruptura de uma carreira para poder iniciar outra. Em que aspecto? No sentido de não aproveitar nada do que até hoje elas desenvolveram em termos de habilidades, em termos de conhecimento, de competências, né? A forma de enxergar as coisas. De repente elas começam só a buscar aquilo que está relacionado à nova carreira. E aí perdem muita riqueza desse processo, que é justamente trazer aquilo a partir de um processo de autoconhecimento. Você consegue identificar aquilo que lhe diferencia no mercado, né? Que já lhe ajuda bastante, e o que você precisa buscar, seja para enfatizar, né, alguma coisa, seja por um conhecimento novo. Mas muita coisa do que você traz já está ali na sua bagagem e pode ser
engrandecido. Então, eu penso que o processo de transição de carreira, a primeira coisa que a gente pode destacar é isso, né? Mesmo que você esteja no processo de transição de carreira, porque você passou por uma demissão, você pode pensar assim, agora eu vou entrar num emprego completamente novo, é tudo diferente, mas muitas habilidades, muitas das suas atitudes, muitas competências desenvolvidas. E aí a gente tem as competências técnicas, mas sobretudo as comportamentais podem lhe ajudar muito nesse processo, podem facilitar e podem fortalecer. O que é que você acha disso, Dulce? Na verdade, é uma situação bem complexa, né? Eu acredito que o primeiro passo para a transição de carreira é o autoconhecimento. Então, assim, não adianta, eu sempre falo que precisa, assim, a marca e o marketing, né? E é como se fosse, vou pegar minha caixinha, Diana. É como se fosse, a marca é tudo aquilo que eu tenho aqui dentro. São minhas Sim, crenças, são meus valores, são minhas competências, é o meu desenvolvimento, é aquilo que eu acredito, como que eu faço e como eu me percebo. E quando eu pego aqui fora da caixinha, gente, é uma caixinha. E nessa caixinha, a parte de fora, é o marketing. É como eu vou me posicionar. E o marketing, gente, não é nada a ver com marqueteiro. É como eu vou olhar esse mercado, olhar para o mercado, fazer exercício de dentro para fora e de fora para dentro. Porque quando eu falo de transição, eu tenho que saber também se aquilo que eu penso eu tenho os recursos para fazer a marca e o marketing totalmente conectado. Então, o que se vê muito, Diane, principalmente aqui na pandemia, é que as pessoas têm uma necessidade enorme de vou fazer uma transição, jogar tudo para cima, fazer vários isso. cursos e não faz o primeiro movimento. Volta para sua marca pessoal, para quem é você, o que você faz, como você faz. E olha para dentro e faz um exercício profundo de autoconhecimento. Eu acho que é o ponto básico da transição de carreira. E aí, então, aí, né, Dulce, que a pessoa consegue enxergar qual é o diferencial dela em relação ao mercado. É justamente nesse processo de autoconhecimento. Porque, gente, quase tudo que se faz hoje, eu não gosto nunca de usar o tudo nem o nada. Então, mas quase tudo que se faz hoje, seja em termos de produtos ou de serviços, já existe. Eu trabalho, por exemplo, com o que eu falei, com tudo isso que eu falei, voltado ao desenvolvimento humano. Milhares de pessoas também trabalham com isso. Por que então os clientes procurariam a mim e não a outras pessoas? Que Aí diferencial que eu tá. apresento para elas, né? E mais, tu falaste uma coisa muito interessante quando tu trouxeste a caixinha. Eu preciso mostrar a elas, evidenciar, né, esse meu diferencial de forma muito verdadeira. Porque senão o marketing utilizado vai atrair as pessoas, mas elas rapidamente vão perceber que aquilo ali não é exatamente o que eu estava, entre aspas, vendendo para ela como diferencial ou como habilidades que eu tenha, como toda a minha bagagem e o que eu tenho efetivamente para oferecer. E aí a gente cai, né, Diana, nessas questões tão comuns hoje que as pessoas confundem muito essa questão, o que que é o marketing, né? Primeiro acha que o marketing é só vender, depois acha que o marketing... Então, assim, o conceito do marqueteiro, gente, é uma coisa que ficou para trás. Eu acho que a pessoa precisa dessa transparência e dessa conexão mesmo com quem é. Porque aquilo que a gente faz, ele precisa ter uma... Quando a gente fala de diferenciais, às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, ela tem a marca consistente, ela tem valores, mas ela não consegue contar, eu chamo de contar para o mercado aquilo que ela Sim, faz. sim, exatamente. Então, assim, a gente já falou até agora, né, da questão da própria pessoa entender o que que ela já tem, né? É interessante saber onde é que ela quer chegar, né, Dulce? Onde é que ela está fazendo uma transição de carreira para chegar aonde? Né? Porque se ela não sabe aonde ela quer chegar, esse processo de transição ele vai ser mais dificultoso. Então, desde daí começa o processo de entender a si mesmo, de procurar se conhecer e também o que o mercado traz em relação àquele ponto que ela quer chegar.
E aí vem a questão, como você falou, de tudo o que ela traz na bagagem e que vai se transformar, pode se transformar na marca dela e no diferencial também, e a forma como as pessoas vão ver isso. A gente vê hoje muito o marketing digital sendo, como você falou, digamos assim, mais trabalhado de uma forma que não é a correta. É aquela história de quantos mil seguidores eu posso alcançar, né? Aquele quantitativo. Mas assim, que mensagem você quer que chegue até aquelas pessoas que, como seguidores, você quer que se transformem em clientes? O que eles vão encontrar quando eles chegarem até aí? E as empresas, seja isso como a questão pessoal ou a questão da empresa, né? Eu, Diana, ou eu, empresa, isso tudo tem muita relação, porque a gente atrai e o cliente não fica. E às vezes a decepção é tão grande que ele sai e sai falando mal. Então, saber exatamente o que é o marketing, o papel do marketing, como você está trazendo e de que forma a gente pode bem utilizar isso é fundamental para que a gente possa se fortalecer. É Não? verdade. E, Diana, tem uma coisa muito importante que a gente sempre discute muito, que é assim, as pessoas falam muito assim, eu vou para o mercado, vou fazer uma estratégia onde eu quero chegar. É importante isso, mas antes de olhar tudo isso, eu preciso olhar o mercado. O que está acontecendo? É fazer esse exercício para fora. Ter a estratégia é necessária, mas não é o suficiente. Por que as pessoas precisam ficar muito perdidas? Porque eu preciso de tática, que recursos que eu preciso. E assim, gente, preciso me mexer, como eu vou operacionalizar, como eu vou fazer tudo isso realmente acontecer. E quando a gente fala do digital, não adianta, ele tem que ter uma conexão. Olha, marca e marketing, elas precisam se conectar, tanto no mundo presencial quanto no mundo digital. Se não tem essa conexão, não dá para trabalhar. Porque quando eu coloco, eu posto, qual é a minha intenção? Eu quero divulgar meu trabalho, eu quero me relacionar, qual é a minha intenção? Porque isso tem que estar totalmente condizente. Eu digo sempre que o planejamento do digital começa no mundo físico e depois ele vai para o online, para que as coisas possam se conectar. E assim, e evidenciar, Diana, o que eu sempre falo, em qualquer coisa, quem é você, seja numa transição de carreira, que é o tema assim, quando eu me posiciono para o mercado, como um momento de transição de carreira, ou e nesse momento eu resolvi empreender, isso tudo precisa estar muito conectado. A Dulce no presencial não pode ser uma Dulce totalmente diferente no digital. Sim, tu trouxeste algo que é muito relevante, que é a questão do pessoal e do profissional, né? Nós somos seres com diversas dimensões. Então, por mais que em um momento eu esteja muito voltada para o profissional, eu não deixei de ser a Diana. E isso vai transparecer para as pessoas, né? Então, Com é muito certeza. interessante. Hoje a gente está numa fase, Dulce, que as pessoas têm muito, a gente vê que as pessoas querem saber quem está por trás do negócio, né? Se você for pensar muitos anos atrás, você via empresas, por exemplo, e a gente não sabia nem direito quem é que geria a empresa, né? O que história tinha aquilo. Mas a coisa foi mudando ao longo do tempo, como tudo vai mudando ao longo do tempo. E hoje as pessoas querem muito saber quem está por trás de tudo aquilo. Então a gente tem uma ligação entre a nossa marca pessoal e a nossa marca profissional. É isso. É isso, na verdade, assim, tem algumas coisas aqui, Diana, que depois, se você quiser, eu dou uma lida que tá mais fácil. Na Tá. verdade, existe todas as tendências de mercado que a gente tente a criar conexões mais, a palavra é assim, é mais amorosas, a gente chama, mais humanas. Então, isso se reflete em todos esses momentos e esses pontos de contato. Quando a gente fala que a pessoa precisa se humanizar, não significa que ela precisa. É a mesma coisa, eu falo que no mundo corporativo a pessoa precisa se humanizar, ela não precisa ir lá e abrir a vida dela inteira para as pessoas, mas é o modo como ela lida com o outro. E isso reflete muito, Diana. Eu acho que vale a pena a gente levantar uma questão. Um profissional que ele tem uma postura inadequada na organização, ele não tem, seja lá, não importa se ele é um líder, se ele é um analista, ele tem todo esse movimento,
que não conecta. Nas redes ele é uma simpatia, ele está sempre rindo, mandando mensagens positivas. Gente, isso não conecta. Isso tem alguma coisa nele que precisa, lembra lá, a estratégia, que recursos que ele está usando, que as coisas não estão acontecendo. Porque isso é marketing. Na hora que a pessoa sai de uma empresa, isso a gente vê com frequência, e busca um trabalho, mas a Dulce, nossa, não dá para trabalhar com ela faz isso, é tóxica, não é uma pessoa que tem uma comunicação, ela não sabe tratar o outro. Isso, gente, é marketing. Então não adianta a gente falar que marketing é aquela coisa ideal, que eu vou fazer aquela mensagem, não. Isso é marketing. E essas marcas negativas que fazem esses processos, elas marcam outras marcas. E respondendo, Diana, a sua marca corporativa é como se eu tivesse um sinal positivo aqui, na sua marca Diana, e a empresa Diana aqui. Quando acontece isso, quando a Diana faz uma coisa muito boa, ela é positiva aqui. Quando a empresa tem um caso de sucesso, ela é positiva Diana. E isso é para todos nós, independente do que a gente faça. Diana, tem algumas coisas assim. A Master, Tayana fala assim, que às vezes ela se sente perdida. É a Master Love Tainá, sim. A Tainá, né, é uma empreendedora, né, conhecida, nossa, amiga, e a Tainá também tem já uma carreira e ela está trabalhando a transição de carreira. Então, acredito eu que ela tenha falado nesse sentido, tá, Tainá? Se você quiser depois falar um pouquinho mais aqui para a gente entender exatamente em que ponto você se sente perdida, aí facilita. Mas, Dulce, enquanto eles colocam... E tenho mais uma aqui para você. Tem? Estou nessa lida de contar para o mercado o que eu faço. Sim. É bem interessante isso. E isso que colocaram agora, e também que tu falaste há pouco, me lembra o meu processo de transição de carreira em algo que eu vi acontecer depois, né? Depois que eu saí da empresa e fui para a minha carreira solo, digamos assim, que não é tão solo. O que aconteceu? Hoje eu tenho, desde que eu saí, eu tenho uma boa quantidade de clientes que eles vêm de alguma forma da minha carreira anterior. Sejam colegas, sejam parentes de colegas, sejam clientes. E quando eu analiso isso, eu vejo que tem a ver, olha, minha mãe entrando aqui, né? Tô acenando para ela, é super importante esses apoios familiares, né? Então, Dulce, eu vejo isso assim de forma muito, muito feliz. Eu me sinto muito feliz diante disso quando eu vejo acontecer, porque eu penso, então, a marca que eu deixei, né, realmente atrai. Realmente eles veem que teve continuidade. Nos últimos 6 meses do meu processo de transição de carreira, eu já sabia que eu ia sair em no máximo 6 meses, porque eu desenvolvi todo um planejamento, que foi o termo que você trouxe ainda há pouco aqui. E aí, desse desenvolvimento, então, como já estava muito próximo, talvez eu pudesse dizer assim, eu não preciso mais me preocupar com estes resultados aqui, porque eu estou saindo mesmo, né? Mas, ao contrário, é algo tão forte em mim, essa questão do que eu me comprometi a fazer, do resultado que eu preciso apresentar, que mesmo já estando nos últimos dias, eu continuava buscando e apresentando os resultados que a empresa esperava de mim. Então, eu acho que isso é só um exemplo do que a gente do que as pessoas observam, mesmo em situações que, digamos assim, ela já está saindo, né? Ela não devia mais nem estar ligando muito para isso, mas são coisas que ficam, marcas, e que elas pensam talvez depois, olha, então, se ela foi desse jeito, ela vai se preocupar com o resultado que vai me apresentar quando eu a completar, ou que vai me ajudar a alcançar. Exatamente, Diana, porque tudo isso que você fez, o que é o marketing? Nada mais é que a expressão da marca. Então, quando você cuidou do outro, quando você cuidou dos processos, que não largou nada inacabado, que preparou a sua saída, isso você fez o quê? As suas ações fortaleceram o seu marketing. E, consequentemente, isso é o que eu falo quando você positiva o ambiente. A empresa leva um positivo e você
positivo à empresa. Então, isso que fortalece uma marca, isso que dá valor para a marca. E assim, e uma marca, né, tem o seu marketing durante toda a vida, e hoje todos nós, assim, no futuro das profissões, a gente fala muito de transição de carreira, mas acredita-se que nós teremos 7 profissões. E uma coisa que você falou que eu quero contar também, Diana, a minha primeira virada de carreira, eu comecei como fonoaudióloga. Da fonoaudiologia eu fui para o marketing, fui para a gestão de marcas, eu fui para o Cool Hunting, eu fui juntando tudo. Gente, não é juntar os cursos, eu fui mudando de atividade. Então eu fui para fonoaudiologia, eu tive um varejo, eu tive uma franquia, eu fui gerente de uma grande empresa na área de atendimento ao cliente, fiz consultoria, eu fui mudando tudo. Agora, uma coisa que é importante que a Diana falou, que eu vou reforçar. Se vocês me perguntarem hoje, na consultoria, ou seja, na gestão da marca, do marketing, se eu uso meus conhecimentos da fonoaudiologia, com certeza, não tem a menor dúvida. Então, a gente só muda a maneira como, quando a gente vai se integrar, a gente usa isso para adaptar aos novos mercados. É como se a gente customizasse nosso conhecimento. Então, a gente volta, Dulce, a enfatizar aquilo que a gente começou a falar no começo, né, do nosso bate-papo. Você não vai iniciar uma nova carreira e esquecer tudo até agora. Porque, de repente, você está oferecendo um serviço, um produto diferente. Você tem muito a aproveitar, como o exemplo que tu trouxeste aqui, que é da questão da fonoaudiologia, né? E veja só, a gente vai passando, né, por um caminho. Nesse caminho, a gente vai adquirindo muita bagagem. E essa bagagem nos fortalece. É claro que ela precisa ser revista o tempo todo, a gente precisa de coisas novas, a gente vai escolher aquilo que a gente precisa buscar, que ainda não é fortalecido, mas jogar fora tudo o que tem por achar que é inútil e você precisa começar do zero, é perder muito de habilidades já desenvolvidas e que te trouxeram até aqui, não? E assim, eu acho, Diana, que assim, que o grande desafio é quando você olha o mercado e conecta. Assim, como que foi para mim? Isso é uma experiência minha. Quando você conecta aquilo que você tem com o que o mercado tem, você fala, isso aqui não tem ninguém fazendo. Quando eu fui para fonoaudiologia nas empresas, não existia fonoaudióloga fazendo isso. Quando eu fui para saúde pública, era uma coisa muito nova. Tinha eu mais a Cláudia Andrade, uma fonoaudióloga brilhante, e a gente fez esse trabalho juntas. Então, isso é você buscar o mercado, é essa abertura, é você trazer essa essência. Voltando lá de novo, que a gente vai e volta, para o autoconhecimento mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo empregar. E ninguém dá um delete, acabou tudo, deletou, não. E a gente precisa sempre estar sabendo como é que a gente vai customizar isso. Lorena aqui botando Noite Maravilhosa. Obrigada, Lorena, por estar aqui. Dulce, só para ficar claro para quem está entrando até agora, a gente já falou desse assunto, ressaltando o autoconhecimento, ressaltando a necessidade da gente saber onde a gente quer chegar, ressaltando a questão das boas estratégias para alcançar aquilo que a gente quer, e isso passa por um planejamento, o cuidado com os marqueteiros que estão por aí, né? Então, a conexão ou a correlação entre a marca e o marketing que a gente está fazendo. Tudo que a gente que a gente tem, que você trouxe muito bem, já conheci essa sua caixinha maravilhosa, né? E isso e o que as pessoas vão encontrar quando elas estiverem conosco. É isso que a gente está vendendo em termos de imagem, está dizendo, ou a gente está fazendo aí um Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas, a gente está utilizando ela agora, ou a gente está fazendo um Instagram belíssimo, porque a gente contratou alguém para trabalhar, né, as nossas publicações, mas quando a gente estiver junto com os clientes, a gente não vai conseguir ser o que a gente, entre aspas, estava vendendo. E, Diana, tem um ponto que eu quero muito abordar, assim, é uma opinião minha, tá? Assim, qualquer transição de carreira, ou porque você perdeu emprego, ou porque você precisa de uma recolocação, tem uma coisa, assim, nesse período de pandemia, eu acompanhei vários profissionais que tiveram suas dores, seus dissabores, e muda de empresa, muda de área.
E assim, o que funciona, gente, em primeiro lugar, a gente falou muito dessa questão humana, é uma questão do relacionamento. Sabe aquela coisa da gente cultivar o relacionamento, aquela coisa da generosidade com o outro, da interação com o outro, porque assim, a maior parte, eu conheci muita gente que perdeu o trabalho, e a maior parte das pessoas que se recolocam rapidamente, a primeira coisa que elas recorrem, elas contam para, elas não vão para a rede, não. Elas contam para os amigos o que está acontecendo. E tem profissional que nunca fica fora do mercado, porque ele tem um suporte, ele tem Sim. relacionamento que indica quem ir para lá. Isso é muito importante, a gente saber que da mesma maneira que a gente precisa dessa exposição, a gente não importa se a gente está online ou offline, a gente precisa cultivar os nossos relacionamentos. Sem dúvida. E tu tocaste em algo, né, que eu acho fantástico, chamado generosidade. Né? Sabe, às vezes eu vejo a pessoa dizer assim, mas a pessoa me fez uma pergunta, isso aí é uma consultoria e eu tenho que cobrar. Será que é tão assim? Né? Será que precisa ser tão assim? Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar de graça, não é isso. Mas precisa ser tão assim? Às vezes, pequenos gestos. Olha, nós estamos hoje aqui numa live, batendo papo. Né? Cada um traz uma bagagem. E como eu falei no início da live, assim, você é uma pessoa que eu admiro Ai, que... enormemente, né? Sou sua fã. E assim, que generosidade vir para cá e bater um papo, talvez até numa linguagem um pouco diferente, assim, bem mais descontraído do que o teu usual, né? E aí, de repente, você vem aqui e você traz para a gente todo esse seu conhecimento, toda essa sua experiência. Isso é um ato de generosidade. E você não perdeu nada com isso. Quando a gente faz isso, quando a gente divide É com as uma pessoas, a troca. gente não está perdendo nada. Né? É uma troca e, em alguns casos, a gente ganha muito. E aí eu lembro de uma outra coisa, Dulce, em relação a isso, que nem sempre você consegue conciliar, mas que aconteceu e foi muito legal durante o meu tempo de transição de carreira também. E eu estou falando um pouco disso, gente, para mostrar que Que aquilo que a acontece com gente todo fala mundo, né, Diana? Fala é assim, não prática. aconteceu nunca com elas. Lógico que acontece com todo Sim, mundo. é que às vezes a gente não se dá conta disso, né? E é claro que não vai acontecer igualzinho com todo mundo, né? Mas assim, o que acontecia? Eu ia para os cursos, né? Nas férias, eu ia para os cursos em São Paulo fazer os diversos níveis de coach, programação neurolinguística e aí vai. E quando eu voltava com aquela bagagem, né? Que era uma bagagem Deixa eu pegar que a uma água. maioria ao meu entorno não tinha, o que eu fazia? Eu tinha por exemplo, se eu faço um processo de coach, se eu trabalho a programação neurolinguística, se eu trabalho mais a questão do que é o planejamento e por aí vai, o que eu fazia com aquelas pessoas que estavam mais próximas de mim? Eu me colocava à disposição para ajudá-las por meio do meu conhecimento. E veja o que acontecia. De fato, algo de ajuda chegava para elas e para mim muito de ajuda. Primeiro, porque quanto mais pessoas você traz e estabelece com elas esse tipo de conexão, então veja só, uma pessoa recebendo de você e você recebendo de várias pessoas, né? Então assim, é algo que fortalece muito. E aí eu colocava em prática um pouco dentro daquilo que era possível, né? E no coaching é possível isso, em treinamentos é possível. Eu colocava um pouco em teste aquilo que eu tinha aprendido. Então, era algo inovador, que a minha equipe tinha a possibilidade de conhecer, insisto, dentro de alguns limites, obviamente, né? Mas era algo inovador e, ao mesmo tempo, para mim, era uma forma de fortalecer aquilo que eu tinha Uhum. trazido, né? E fortalecer ajudando. Um exemplo muito básico, olhar as pessoas em todas as suas dimensões. Sentar com um colega e dizer Você assim, está pagando. tá falhando, Luz? Não, agora voltou. E sentar com um colega e dizer assim, eu tenho uma ferramenta que poderia te ajudar. Quer experimentar? E aí você puxa, por exemplo, uma roda da vida, bem aplicada, né? Porque às vezes é a roda da morte,
a gente aplica mal, você puxa uma roda da vida e de repente você está ajudando a pessoa, às vezes até no pessoal dela, né, que está refletindo no profissional, na questão da espiritualidade, da saúde, como ela está tratando. Então, isso que você falou da troca da generosidade, se a gente buscar, a gente tem sempre como estabelecer essa troca e se colocar também de uma maneira humilde e aberta para receber do outro aquilo que traz, porque a gente nunca tem. A gente nunca tem tudo. Nunca Nunca, tem mesmo. nunca. Tá sempre aprendendo. Diana, eu acho que essa questão da generosidade, ela se tornou muito... Por que eu estou dizendo isso? Ela foi fundamental para vários profissionais na época da pandemia. Sabe aquela coisa, vou te mandar meu currículo, não sei o quê. Assim, foi fundamental nesse acolhimento, porque as pessoas, às vezes, a transição de carreira, muitas vezes ela não ocorre planejada, como a Diana, ela ocorre de maneira abrupta, fechou uma área, acabou isso aqui, não tem... Então a pessoa fica chocada e ela precisa mudar, ela precisa fazer alguma coisa, na área dela não tem oferta de trabalho e ela fica perdida. Então a gente tem esse lado do apoio, da assessoria, do trabalho todo que a Diana faz, mas tem um lado humano também, que a gente precisa apoiar essa pessoa para ela dar continuidade ao processo. E muitas vezes a pessoa fica naquele conforto, não, mas comigo tá tudo bem. E ela até fala, não, mas olha, eu tô trabalhando, eu sei que tá difícil. E tem gente que assim, é extremamente não empática nessas horas. Então eu falo muito dessa questão da generosidade, de uma coisa mais colaborativa, porque eu acho que a pandemia trouxe muito essa intolerância, essa coisa mais egóica. E se a gente, a única coisa que acaba com a postura egóica são os relacionamentos. Sem dúvidas, Dulce. Deixa eu ver o que a Tainá está colocando aqui, que ela já colocou 2 textos. Entendo perfeitamente o que a Diana está falando. Sou especialista em relacionamentos e os meus primeiros atendimentos são as pessoas mais próximas. Olha só que legal. E eu acho que o ponto aí para ressaltar da Tainá existem pessoas que confiam em você e elas não confiam em você à toa, né? Então, nesse processo, isso torna-se fundamental. E por que será que elas confiam em você, né? Certamente você está deixando aí uma série de evidências disso para elas. Não dá pra... As marquinhas. Não dá ó o positivo. Exatamente. As marcas, né? É a marca, né? Que uma parte da marca que está se evidenciando, não? Eu brinco alguns sempre fatores. que é o positivo da tua marca. Você positiva Sim. ou negativa ao outro. Sim. Deixa eu ver o que mais. Não dá para querer fazer diferença na vida de outra pessoa mais longe se a pessoa que está do seu lado está precisando e você ignora. Perfeito. Não é? É o que a Dulce estava falando, a questão da generosidade, a questão de como você pode ajudar, a questão do acolhimento. E Dulce, tu trouxeste uma palavra super importante e que, assim, me entristece muitas vezes porque ela não é bem compreendida, que é a questão da empatia, né? Aliás, hoje a gente está falando aqui de autoconhecimento e é interessante que a gente mergulhe na gente para saber realmente se a gente pratica a empatia, se a gente sabe o que é empatia, porque resume em tudo a se colocar no lugar do outro, mas nem fisicamente a gente consegue. Ou botar o sapato, né, do outro. Diana, e quando fala que vai botar o sapato do outro, piorou mais ainda. Pois é. Vai ficar cheio de calo, se é que o sapato vai entrar, né? Isso então, é muito... Assim, é muito legal isso, essa preocupação. E dentro das organizações, a questão da liderança, acho que você já tocou um pouco nisso, é fundamental para que haja o crescimento. Então, o posicionamento dos líderes é um preparo dentro da organização que ele jamais pode ser esquecido. Se você não tem líderes bem preparados, você não terá equipes bem preparadas, né? É que a gente vai falando de uma coisa... e quanto melhor, né? A gente tem líderes, Diana, assim... Eu trabalho faz 20 anos com consultoria, então eu conheço a história de muita gente. Tem líderes, gente, que eles não ficam sem trabalho. Passaram por todas as crises. Eles estão no lugar
já tem outra empresa que chama e leva peso de ouro. Por quê? Além da competência técnica, todo mundo, eles estão ali iguais, curso MBA, não sei o quê. Agora, essas outras competências, essa outra capacidade de envolver o outro, de se relacionar, isso é contar para o mercado quem eles fazem, como fazem, e essa expressão de marketing, que é o dia a dia, que é desde a hora que o sujeito chega, quando ele dá um feedback, conversa e faz, isso que faz uma... E a gente está falando de um líder, mas a gente fala de qualquer profissional. Isso a gente pode extrapolar para todos. A gente, vamos pedir perguntas para eles, né, Diana? Vamos perguntar para nós aqui. Vamos pedir perguntas para todo mundo aí. Vamos lá. Vamos. Agora o Bruno, o querido Bruno, entrou aqui também. Bruno é um grande cabeleireiro, gente. Talvez. E Bruno não vai fazer uma pergunta? Bruno, deixa eu dar uma caprichada aqui e tal e coisa. Bruno, não tem uma perguntinha aqui para nós, Bruno? Dulce, enquanto eles fazem pergunta, eu estou aqui me lembrando, né, na questão do seu desenvolvimento profissional e da formação da sua marca e da sua carreira, enfim, que a gente também observa quando a gente trabalha, né, de alguma forma, o apoio à recolocação, né, seja com uma consultoria, seja com um processo de coach, seja com mentoria, enfim, a gente observa que a boa parte das pessoas, elas se colocam da seguinte forma: se elas estão empregadas, elas não têm nem tempo e nem recursos financeiros para investir em si mesmas. É verdade. Se elas estão, né? Eu não tenho condição porque eu estou desempregada, eu preciso arrumar um emprego de qualquer jeito. E aí essa busca de um emprego de qualquer jeito, que às vezes, né, tem que ser assim, mas às vezes, né? Não é para ser sempre. Eu digo às vezes porque você tem que sustentar a família, você tem que se sustentar e você pega muitas vezes o primeiro emprego que aparece. Mas que isso sirva de lição para que não aconteça novamente da mesma maneira. Então, se você não tinha nem tempo, nem recursos financeiros, porque estava o tempo todo buscando um novo emprego, agora que você está empregado, está fazendo o que com isso? Né? E está construindo o que em relação à sua marca? E que diferencial você quer ter? Para quê? Num caso de ter uma reestruturação dentro da empresa e você perder a sua função, no caso do processo de demissão, você tem empregabilidade. Diana, a gente pediu e eles escreveram, né, Dulce? O que eles escreveram aqui? Eu não consigo ler aqui. Você sabe o que é interessante, Diana? Eu sempre brinco com a caixinha, né? Você não vê, por exemplo, vou pegar uma marca corporativa, você não vê a Havaiana, vamos pegar a Havaiana que cresceu e contou para o mercado. Por que a Havaiana cresceu? Ela contou para o mercado dentro e fora do Brasil quem é, o que ela faz e com a qualidade. Você não vê a Havaiana em qualquer lugar. Ela tem o espaço dela. Nós também, gente, nós precisamos do nosso espaço. Nós precisamos nos conectar com aquilo que é bom para nós. Não adianta a gente começar um trabalho, e a gente vê muito isso, a pessoa, não vou pegar, vou para qualquer canto. Se joga no mercado. Gente, isso não é conexão nem com marca e nem com marketing. A pessoa se joga. Sim. E Diana, e muitas vezes nessa jogada, ela nem pensa e ela sofre tanto, ela começa a ter outros problemas que passam a não ser só o trabalho. Então a gente precisa se conectar e precisa se preparar, como a Diana diz, para as novas conexões, que tem muita coisa para acontecer. Diana, vai para as perguntas aí, Diana. Deixa eu ver se eu leio aqui. A Silvia, né? Boa noite. Nessa transição de carreira, como acolher? Por amor ou por dinheiro? É isso? Entendi? Deixa eu ver. Nessa transição de carreira, como escolher? Né? Por amor ou por dinheiro? E o Bruno, eu já vou ler a outra pergunta, depois a gente tenta responder as duas. Ele está dizendo, meninas, qual seria o maior defeito e a maior qualidade de um gestor, uma pequena empresa em ascensão? O Bruno tem uma pequena empresa, por enquanto, porque ela já está... Bruno, mandou bem aí, hein, Bruno? Você quer responder primeiro, Diana? Quer que eu responda? Tanto faz. Não, eu acho que pode começar. A Silvia fez a primeira pergunta, né?
falou da Então questão da vamos lá, esfera eu vou falar. do por amor ou por dinheiro, e o Bruno Essa vai é sua e o pensar. Bruno é meu. Então vamos lá, Bruno, eu já arrumei até meus cabelos aqui, hein, Bruno. Tá É bom. o seguinte, eu acho que a primeira coisa hoje para um líder, Bruno, não bastam só, logicamente, você vai adquirir do mercado cada vez mais conhecimento, é a parte técnica. Mas tem uma coisinha que a gente chama que são as competências do futuro. A gente nem usa mais soft, hard skill, a gente usa competências para o futuro. E o que que é isso? Sabe aquela coisa lá atrás que a gente aprendeu quando era criança? Muito obrigado, fala olhando para mim, vê o que eu preciso, conversa comigo, ouve a minha opinião antes de dar a sua, aprenda a entender aquilo que eu preciso, faça perguntas, se conecte. Isso daí é que o gestor hoje precisa muito, tanto quanto ele precisa do conhecimento técnico, que eu preciso lá, você precisa me sair comigo mais bonita do que cheguei, né, Bruno? Mas além disso, eu preciso dessas que o líder tenha isso, porque quando ele tem isso, ele tem uma equipe agregada. Sabe aquela coisa gostosa? É muito bom trabalhar com o Bruno. Eu não vejo nem a hora passar. Bruno, quando você ouvir isso dos seus funcionários, você pode saber que você está no ponto certo. Dulce, eu vou falar mais um pouquinho disso aí, porque me lembrou algo muito forte, né? O que você trouxe é a questão de lembrar que todos são Nossa, que pessoas. calor. O Simon Sinek, ele traz uma frase que é muito divulgada, inclusive em redes sociais. Se os clientes são pessoas, né? Se as pessoas que trabalham na sua organização, né? Se os seus colaboradores, seus empregados, eu estou aqui já destrinchando a frase dele, né? Não estou falando tal qual. Mas se elas também são pessoas, você precisa entender de pessoas, né? Você precisa entender de acolhimento, que a gente falou, você precisa entender de empatia, você precisa entender de ter uma escuta, você precisa entender de ser generoso e quem sabe também algo que eu percebi muito ao longo da minha carreira, né? Ficar atento que você é o gestor, você é o dono do negócio, Bruno, como eu sei que é, mas você não deixou de ser humano. Tem uma Você coisinha não deixou de importante ser que eu lembrei humano. para o Bruno. Uma coisa importante também, Bruno, é uma coisa fundamental. É dar e receber o feedback. Não existe feedback ruim. Feedback, a equipe precisa entender que sempre é para desenvolver. Você pode reconhecer o que eu faço, me desenvolver ou me corrigir. Mas isso é muito importante. E fazer isso acolhendo o outro. E saber também receber aquilo, ouvir aquilo que o outro tem a dizer. A gente vê bastante dificuldade na questão do feedback, como a pessoa às vezes expõe o outro. Isso faz, Jana, que muitas pessoas saiam das empresas, não pela empresa em si, mas pelos líderes que ela tem. E aí ela vai para a transição de eu quero outra coisa, eu não quero nunca mais fazer isso. Não é, ela não conseguiu conviver naquele ambiente. Bora lá, Dulce, as Diana. pessoas que trabalham na empresa e também os clientes saem por perceber que o clima organizacional é dessa maneira, porque isso chega para o cliente também. A cultura da Por... empresa, ela transborda. Mas cultura é assunto para outra live. Vamos Ô, agora voltar para a Diana. Silvia. Silvia, a gente não te deixou esquecida, não. Oi, Não, desculpa. Silvia, cadê Silvia? Vai lá, Diana. A Silvia está perguntando aqui, perguntou, né, a questão de escolher entre amor e dinheiro, né? E aí eu vou falar de algo muito da minha forma de encarar as coisas, não como uma afirmação absoluta ou uma receita de bolo. Mas para pensar a seguinte coisa: dinheiro é bom? É. Há algum problema em gostar de dinheiro? Não. Então, sem demagogias, né? Nós precisamos de dinheiro para sobreviver, né? Sobretudo no ambiente capitalista, nós precisamos de dinheiro e dinheiro é bom. Quem não gosta de um pouco de conforto, quem não gosta de poder alcançar algo mais, né? De olhar que todo o esforço que está fazendo tem transformação. Mas se você pensar só na escolha por dinheiro, será que você vai conseguir, eu vou usar a palavra transbordar, né, a sua essência e caracterizar isso para as pessoas que estão à sua volta ou que lhe procuram? O que é que você quer que as pessoas percebam? Que você está fazendo algo somente olhando elas como um cifrão, ou que você está
praticando aquilo que eu e a Dulce já falamos aqui. Que você está querendo compreender a necessidade delas, que você está querendo compreender os desejos dela, que você se esforça para chegar àquilo e, obviamente, a depender do que você oferece, você vai ter que colocar um preço e o seu preço. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado, sem demagogias, de achar que eu vou fazer tudo só pelo amor, mas com muito cuidado, se eu tenho na minha cabeça o pensamento que o essencial, antes de tudo, é o financeiro. Até porque a economia sofre seus balanços, os governos sofrem suas mudanças, existem fatores fortes como esse da pandemia, e se o seu pensamento for só esse, penso que fica mais frágil o negócio. Dulce, Ah, complementa? eu vou bem prática nisso. Já pensou você fazer uma coisa que você detesta, mas que te dá dinheiro, você não aguenta ficar muito tempo? Isso, assim, é uma coisa, gente, eu tô falando isso de verificar isso. Não há dinheiro que pague isso. Você não suporta, você precisa se motivar, chegar no trabalho e falar, eu vou fazer um negócio legal. O que eu faço? Gente, o nosso trabalho existe, isso em qualquer área, porque lá na ponta alguém precisa dele. Se eu não consigo nem enxergar lá na ponta onde chega meu trabalho, tá na hora de fazer outra coisa. Transição de carreira aí com a Diana. Conosco, né, Dulce? Gente, e aí, tem mais perguntas? A Nós gente estamos ainda quase tem um chegando no tempinho final, né? aqui. Mais uns 2 minutinhos. Aí a Acho palavra é que mais de cinco sua, Diana. minutinhos. Mais uns 5 minutinhos pra gente fechar. É um Gente, assunto aí, que antes tem da gente muita fechar. coisa, né, Diana? Muita coisa para falar, muita coisa. Diana, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Assim, vamos Tá falar um bom. pouquinho de 2022, né? Que as pessoas estão cheias de Sim, expectativas, todo mundo ficou trancado. Eu não sei como tá aqui. Aí, aqui em São Paulo, a gente está assim, híbrido. Muitas empresas sim. passaram a ficar totalmente online. Tem empresa voltando, mas não com todo mundo. E como é que tá isso aí com você, aí na tua região? Olha, aqui também, né? E eu acompanho também muitos colegas, né? Ex-colegas, então eu também tenho muito isso. Então aqui, Silvia, parece que agora a gente está realmente. Bom, o híbrido ficou, né? Em muitos lugares, não em todos, mas ficou. Eu mesma vou te falar, não me vejo mais trabalhando só no presencial, mas entendo essa oportunidade, eu não abro mão de trabalhar também no presencial, porque eu Ah, é acho muito que o bom, né? olho no olho, a expressão, sabe? O suspiro, ele te traz uma riqueza muito grande. Mas o que a gente percebe é isso. E então existem, né, hoje várias empresas que voltaram praticamente tudo para o presencial, mas quando a gente fala de praticamente, a gente não pode aí esquecer que o avanço que nós tivemos, aí falam um avanço tecnológico de 5 anos em 6 meses, né? Isso já está posto, né? Isso já está posto e precisa ser muito bem aproveitado. Se a gente está com tudo isso na mão, como a gente está fazendo agora essa live, e a gente consegue aproveitar quando possível, o presencial também, a gente consegue esse equilíbrio. Então, aqui eu vejo mesclado, a depender das áreas, você vê híbrido ou já totalmente no presencial. E tem uma coisa muito interessante Bruno, acontecendo. Eu tenho um só amigo aqui de São Paulo, Diana. só mais uma coisa. Opa. Eu tenho um amigo aqui de São Paulo, ele trabalha numa empresa, ele foi morar em Natal, Ah, ele mora na praia, trabalha teoricamente, o sim, posto físico dele é São Paulo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que vai abrir muitas oportunidades. sim, né? Foi o que eu disse. O que a gente já avançou, a gente não vai retroagir daqui para frente, né? Vamos aproveitar da melhor forma isso. E aí o Bruno que escreveu aqui o seguinte, só mais uma. Se eu tenho um profissional com mais vícios são, tipo, chegar atrasado, não respeitar as regras da empresa e demais coisas, entre aspas, ele colocou chatas, como posso lidar com isso sem me aborrecer? Quer responder essa, Dulce? Pode começar, fica à vontade. Pode começar, que eu tenho uma visão Eu muito acho que clara.
Eu acho que, Bruno, tu tocaste, antes de tudo, num ponto que, por eu ser apaixonada pelo tema, né? Para mim, ele abre logo muito grande, que é o que a gente chama de inteligência emocional, né? Então, essa questão do aborrecer, né? De quando eu já coloco, entre aspas, o chato, né? Que decisões eu tomo a partir disso, mas parece que eu já sou uma chaleira, né? E a água está em ebulição. É muito interessante que você analise, né, o que está acontecendo com esse empregado, para ver até onde o que está acontecendo com ele é algo que pode ser modificado a partir de um apoio, né, a partir de um acolhimento, se isso é uma fase, se isso tem consequência com alguma coisa. Você imagina que às vezes se ele está passando, como eu não conheço, eu vou botar tudo muito genérico, por um problema muito sério, talvez até de saúde dentro de casa. E isso está ocasionando esse comportamento mais enfático, como você trouxe. Mas será que é isso ou não? Então, você que tem condição de responder isso. Se não tem conhecimento sobre isso, pode buscar o conhecimento para evitar que por alguns comportamentos você perca bons empregados, bons colaboradores e também para não manter aqueles que definitivamente não estão de acordo com a cultura que você quer que seja vivenciada na sua empresa, né? Porque se você não fizer absolutamente nada em relação a isso, não conseguir recuperá-lo, e se for o caso, não puder mantê-lo, convidá-lo para sair, que infelizmente às vezes tem que chegar nisso, o que é que vai acontecer? Corre o risco da cultura organizacional, a partir do clima, né, organizacional, ela ter uma alteração negativa forte. Porque se ele pode, outros podem. E de que forma, então, ele está trazendo isso e contaminando o ambiente? Então, são muitos fatores a serem verificados e acho que você que está trazendo isso aqui e não a gente que não tem receita de bolo, você pode buscar verificar o que está acontecendo e também como você está reagindo a isso para que possa agir com equilíbrio, nem agir de forma imprudente, né, entusiasmada, positiva ou negativamente, com atitudes que depois não sejam, você vai refletir e não sejam as melhores atitudes a serem tomadas. Você é o líder, você é visto por todas as pessoas. O seu comportamento, ele está numa vitrine, né? É bom que você sempre lembre disso. Completa, Dulce, antes da gente Não, está finalizar. completíssima, está muito bem respondida, eu não tenho nada a acrescentar, Jana. Vamos fechar, não tenho nada mesmo. Aí, Bruno, Gente, recebeu uma resposta completíssima para vocês pensar. Eu acho que muito que a gente está fazendo hoje, muito mais do que ter resposta pronta, a gente está colocando como a gente vivencia isso e muito, gente, para vocês refletirem. Ninguém no mundo tem resposta para tudo e o objetivo que eu trouxe hoje, toda a minha conversa, foi para falar como é que eu vejo para vocês pensarem, como a Diana vê, para vocês refletirem. Vamos fechando, Diana, isso. Vamos lá. E ó, então, já que nós estamos fechando, eu quero primeiro agradecer muito. Eu acho que é uma coisa totalmente colaborativa, um bate-papo gostoso que a gente veio trocar com vocês e agradecer todo mundo presente aqui hoje. E Bruno, especialmente aqui que eu já arrumei meu cabelo. ai, eu quero finalizar também agradecendo primeiro a você, né, Dulce, mais uma vez. Esse nosso bate-papo, ele vai fazer parte lá no Instagram, ele vai para uma série que eu chamei de Conexões Emocionais, ou seja, é uma série onde a gente tem alguns vídeos de pessoas que eu convidei para participar, para trocar ideias, porque de alguma forma, conexão, a meu ver, na minha percepção, que eu só quero que se fortaleça. Então, são pessoas que eu admiro muito, com quem eu aprendo das diversas formas. Super obrigada pela tua disponibilidade. E a cada um que esteve aqui, também vou agradecer a cada um Ó, que depois e um estiver super beijo. assistindo. Muito obrigada por esse momento. Se quiserem continuar depois nos comentários, com as opiniões de vocês, as percepções, ou no direct, estou aqui à disposição.
No mais? Diana, muito obrigada. Um super beijo a todos. Obrigada.